Bom dia, segundo técnico em Química. Vamos para a nossa última aula, né? Etapas da indústria petroquímica, parte 5. Nessa parte 5 vamos continuar na parte o que? Recuperamos o que? Né? Nós estávamos na parte lá de recuperamos, né? O que? O para-chileno. Tá? Então nós recuperamos o para-chileno, né? E essa recuperação do para-chileno, ele apresenta dois caminhos, dois processos. O primeiro processo é uma corrente nós já comentamos, né, sobre o que é corrente, né, similar à carga, enfim, né, uma matéria-prima, corrente pobre em para-chileno. Corrente pobre em para-chileno. Então o que ocorre nessa corrente pobre em para-chileno? Ele alimenta uma unidade de isomerização. Nós vamos comentar já sobre isso. Uma isomerização catalítica, né? Em presença muito importante, de hidrogênio, tá? Em presença de hidrogênio, ok? Em presença de hidrogênio, aí o que ocorre? Ocorre um enriquecimento, certo? Um enriquecimento da carga, perdão. Você vai ter um enriquecimento da carga nos isômeros para-chileno e orto-chileno. Então, quando nós falamos de isomerização, nós estamos falando assim, no caso, a isomerização na indústria petroquímica, o que ela é? Ela é a transformação, tá? Transformação da cadeia normal. Você tem uma cadeia normal, né? Em isômeros de cadeia ramificada. Isômeros de cadeia ramificada. Que apresenta o quê? Uma maior, no caso aí, octanagem, que nós já comentamos na aula anterior. Mas o que é essa isomerização? Isômero é o quê? Você tem uma substância diferente, né? Você tem uma situação diferente, temos estrutura, né? Mas tem o mesmo número de carbono e de hidrogênio. Então você muda aqui, né? Vou colocar a mão aqui. Você muda a estrutura, ela tinha uma cadeia aberta, ela ficou uma cadeia ramificada ou diferente, mas continua com o mesmo número de carbonos e hidrogênios, tá? Ou seja, ele muda o grupo, ele muda as características, né? Ele pode mudar, mas ele continua com o mesmo número de carbono e de hidrogênio. Isso, né, isomerização. E também, dentro da indústria petroquímica, ela tem essa propriedade de transformar a cadeia normal em cadeia ramificada, né? Que fica mais complexa, tem uma maior octanagem, ou seja, você vai ter um valor agregado nessa cadeia, tá bom? E aí nós temos o segundo processo. Aquele foi o processo primeiro, né, que eu falei, transformação de para-chileno a orto-chileno. E o outro segundo processo, que vai ter a formação, olha que interessante, formação do etilbenzeno, né? Formação do etilbenzeno. O que é esse etilbenzeno? Então você tem aqui, ó, você tem
você tem aqui o anel aromático, né? E match et, né? 2 aqui. Então você tem o metil, match et, etil, benzeno. Só que o que ocorre nesse processo, segundo processo? Ele é o que? Primeiro, ele é decomposto, né? Decomposto em... Quando é decomposto, lembrando, é o craqueamento, a quebra da cadeia, elevada temperatura. E ele vai quebrar o quê? Então vamos olhar aqui o desenho, ó. Ele faz aqui, ó. Ele vem aqui. Gostou do som? Tem até um efeito sonoro. Ele corta e vai separar o quê? Esse vai ser decomposto o quê? Em benzeno, que é só esse cara aqui, e o etil, né? Certo? Que aí você tem, né? Você decomposto em benzeno e etil. E aí, segunda parte, ele é convertido. Lembra que você tem aquela isomerização? Você vai trabalhar essas cadeias, né? Você vai mudar, né, a sua estrutura. Nesse caso, não necessariamente a isomerização, que você pode ter uma mudança aí no número de cadeia, de hidrogênio e tal. Mas o que você vai ser convertido em chilenos. E aí, lembrando, os chilenos é esse cara aqui, ó, né? É um metil aqui e outro metil aqui, certo? E o terceiro, você tem ainda terceira parte, a corrente. A corrente volta para fracionadora C8 e maiores, né? Onde recuperamos, recupera, né? Nós temos uma recupera, onde nós vamos recuperar, vamos colocar aqui, onde recuperar o para e orto chilenos, né? Essa é uma parte, certo? Vamos lá. Segunda parte, segunda folha. Aí nós vamos o quê? Para fracionadora. Ou seja, a fracionadora o que? Ela faz esse corte, né? Ela faz separação para C8 e maiores. Que são o quê? Que no caso é o quê? Essa fracionadora, o que é? É uma fração, né, mais pesada. Ou seja, né, ela fica no fundo da coluna, da fracionadora. Essa fração mais pesada, né, você tem a fracionadora mais pesada, aí você tem a coluna. Nessa coluna, nós temos um fracionamento, obviamente. Temos um fracionamento, tá? Onde, primeiro, o orto chileno é separado no topo, né? O orto chileno é separado no topo, e no fundo teremos C9 e maiores, né? E aí ele vai para outra unidade. Ou seja, uma outra fracionadora, tá? Essa outra fracionadora, ela terá, né, dois cortes. O primeiro corte será de C9 e C10. Esse corte será no topo da coluna, da unidade, da fracionadora. E o segundo corte serão os aromáticos
pesados. Os aromáticos pesados. Que ficam aonde? No fundo, né? Da fracionadora. E aí nós teremos o quê? E aí nós teremos a formação do tolueno, que é esse cara aqui, ó, né? É o anel aromático e um metil, tá vendo? Tem um só, né? Um radical metil. Esse é o tolueno. E aí o que que ocorre? Caso ocorra, então, caso de baixa demanda de mercado, ou seja, né, se eu estou tendo pouca utilização comercial dela, ela pode ser utilizada aonde? Onde ela pode ser utilizada? Em caso de baixa demanda de mercado, né? Onde ela pode ser utilizada? Ela pode ser utilizada, primeiro, como reagente em 2 processos de conversão. Então, em caso, né, onde pode ser utilizado como reagente, né, no caso aí do tolueno, como reagente de 2 processos de conversão. O primeiro dele chama desproporção, ou desmutação, né? O que é isso aqui? Desproporção ou desmutação? É uma reação que ocorre, né? O que ela ocorre? Ela ocorre oxidação e redução ao mesmo tempo. Ele ganha e perde elétrons, né? Oxidação e redução, né? Ao mesmo tempo. Ok? E aí nós temos uma carga apenas de tolueno produzindo benzeno e xileno. Olha que interessante, né? Então, com a própria matéria, né, que nós temos, as próprias cargas correntes, etc., nós vamos transformando no que o mercado exige, né? Tolueno está em baixa demanda, vamos, né, fazer uma manipulação aí dentro do processo e produzir benzeno e xileno. E esse é né, a desproporção e desmutação. E o outro processo é a transalquilação, né? Transalquilação é o quê? É a transferência de um grupo orgânico para outro, né? Então tem uma transformação. Isso aí está mais associado até com a transformação com a movimentação do hidrogênio, né? Que aí vai mudando os grupos. Então essa transalquilação é a transferência de um grupo orgânico para outro. E aí nós temos qual o objetivo? O objetivo dele é o quê? É aumentar a produção de benzeno e xilenos dentro daquilo que nós estamos, né, também, né, aquele outro processo está produzindo benzeno e xileno, e esse também você também consegue produzir o benzeno xileno, que é o seu objetivo, né?
a partir do quê? Só que aí a diferença é o quê? O outro era só tolueno, né? Processo de desproporção ou desmutação. Esse de transalquilação, a partir do quê? Ele vai usar o tolueno, sim, vai usar o tolueno, mas também tolueno e corte C9 e C10, tá? Rendimento de dois processos. Aí vamos falar dos rendimentos, né? O objetivo alcançado, né? A conversão, né? Além do rendimento, você tem uma boa conversão. Processo de transalquilação, ele gera, esse processo, ele gera um produto, com maior razão, ou seja, com a maior proporção de chilenos, uma maior razão, né? Uma maior razão de chilenos benzeno do que a desproporção, tá? Desproporção, tá? Aí, o que ocorre com a corrente efluente dessas unidades de conversão? Quando eu falo, sempre que eu falo efluentes, né, é o que? É um sistema fechado dentro de um processo, né? Por isso que nós falamos efluente. Então, o que ocorre com a corrente efluente dessas unidades de conversão, tá? Também temos dois caminhos. Um vai ser fracionamento de aromáticos. Fracionamento de aromáticos, né? Esse é um caminho. E o outro é mistura de chilenos recuperados. Então você pega lá os chilenos recuperados no processo, e aí desses chilenos recuperados no processo você vai ter dois caminhos. Ou ele vai para o início do processo, ou seja, ele será obviamente reutilizado, né? Ou também vai ser reutilizado na fracionadora C8 ou maiores, tá? Beleza? E para finalizar, nós temos esse termo aqui, que é famoso THDA, que é o nome meio palavrão, hidrodesalquilação térmica do tolueno, né? Qual a função dessa hidrodesalquilação térmica do tolueno? Remover o radical metil do tolueno, ou seja, olha que interessante, você retira, né? Você remove o radical metil do tolueno, e aí quando você retira, você quebra, você faz esse corte, você faz essa quebra, né? Esse craqueamento, quando fala térmica, né? Que envolve alta temperatura, ele vai produzir o que? Você vai ter remover o radical metil do tolueno e produzir, tá? Benzeno, obviamente o benzeno, né? Você já mostrou com os desenhos, e metano. A partir do que eu estava comentando, a partir do que? Do craqueamento. Como que eu vou obter esse benzeno e metano? Craqueamento térmico
clareamento térmico na presença, muito importante, na presença de hidrogênio. Esse hidrogênio em elevada temperatura é que vai fornecer toda essa quebra aí, entendeu? O que é essa alquilação? Para fechar, então, a alquilação é a transferência de um grupo alquila Quando eu falo grupo alquila, o que é a remoção de um ou mais hidrogênios. Remoção de um ou mais hidrogênio de uma molécula para outra. Ok, classe? Isso aí. Obrigado, bom dia e até a aula.